região de Juiz de Fora possui 7 barragens. 2 são de geração de energia, 2 de armazenamento de rejeitos de mineração e 3 são de abastecimento de água. A maior delas é a represa de Chapéu d'Uvas. Ela tem 12 quilômetros quadrados de espelho d'água e volume de 146 milhões de metros cúbicos. Segundo o engenheiro, a estrutura é uma das mais consistentes. As hidrelétricas geralmente são estruturadas por causa do desnível ser alto. Você tem que ter energia para mover as turbinas, então são barragens que geralmente aproveitam um desnível alto. Então elas são de concreto armado, sabe? Elas são bem estruturadas. Barragens de rejeito, né? Pelo menos essas que feitas aí no Brasil, sabe? São a maioria de terra mesmo. Né? E no caso aí dessas que romperam, usando o próprio material, né, do rejeito de mineração. São barragens feitas sem compactação adequada, sabe? Então isso tudo torna essa barragem vulnerável, né? Ela tem várias vulnerabilidades. E elas vão crescendo em altura, né, igual essa que rompeu, sabe? Em alturas aí que não são adequadas, né? Uma barragem muito alta, né, ela tende a ficar mais instável. Chapéu d'Uvas possui nível de risco baixo, que é o menor dos 3 possíveis. De acordo com a CESAMA, ela foi construída com modernos preceitos de segurança. Para o especialista, a armação de concreto diminui o risco do rompimento da barragem, mas o perigo ainda existe. Para ele, o maior problema do Brasil é a falta de monitoramento. O que a gente tem falta no Brasil é de uma cultura de prevenção, uma cultura de monitoramento, quer dizer, equipamentos para monitorar movimento na horizontal, sabe? Recalques, que seria na vertical, você saber se está tendo ali uma movimentação da barragem. Então, esses equipamentos são baratos, não é caro você implantar esse sistema de monitoramento. Todas essas barragens, elas dão sinais de que vão romper. Né? Esse processo não acontece da noite para o dia, sabe? Não é uma coisa rápida. Né? Você tem fissuras, você tem sinais, né, que se tiver alguém acompanhando, alguém monitorando, podem alertar para fazer uma evacuação aí, antecipada, né? Juiz de Fora possui ainda a barragem de João Penido, que tem 80 metros de comprimento e quase 12 de profundidade. Ela comporta o volume de 16 milhões de metros cúbicos e é responsável por gerar 800 litros de água por segundo. De acordo com a CESAMA, todas as barragens de Juiz de Fora que armazenam água possuem um dano potencial associado alto, em virtude de serem barragens que possuem ocupações por perto. No caso de um rompimento, existem vidas a serem atingidas e isso eleva o risco. As margens de cursos d'água são áreas de preservação permanente e deveriam ser conservadas, só que nem sempre isso acontece. Aqui você tem aqui a própria rodovia passando aqui, sabe, dentro dessa faixa de 30 metros, sabe, né, que teria que ter livre. A rodovia aqui é a BR-440. Você tem em João Penido, né, granjas, né, sítios, condomínios, que a piscina está nessa área, sabe, a piscina da propriedade. Né, então, você tem geração de esgoto que não é tratado e vai para dentro da água da represa. Isso prejudica a água e encarece o tratamento de água, aumenta o tratamento de água, aumenta o produto químico. A prefeitura sabe, né, a CESAMA sabe, né, os órgãos sabem disso aí, sabe? Mas falta coragem para atuar, sabe? A gente percebe que só tem, assim, atuado de fato o Ministério Público. Né? Ele tem feito algumas intervenções, sabe? Mas você percebe que as pessoas, com esse afrouxamento, vamos dizer assim, entre aspas, elas vão e fazem obras, né, obras caras, né, com a beleza cênica, né, com a parte paisagística, né, mas elas estão numa área que pode sofrer algum tipo de dano, né, se essa água vier a subir, sabe, né, e elas estão irregulares perante a lei. No caso de Chapéu d'Uvas, ainda é mais complexo ainda. Quer dizer, o caso de lá, estão fazendo condomínios, loteamentos na beira da represa, estão criando gado na beira da represa, plantando eucalipto, né, pinos, silvicultura. Então, tudo isso está fazendo com que você não tenha aquela mata, né, ciliar que funciona como uma proteção. As barragens que armazenam água geralmente são construídas de forma diferente das de rejeitos. Essa aqui que nós estamos, por exemplo, é a represa de São Pedro, em Juiz de Fora. Vou mostrar para vocês, olha só. Aqui na lateral da represa foi construída uma parede de concreto e abaixo da água é terra comum, como se fosse um açude. Já em Brumadinho, a barragem foi construída de um tipo chamado de montante, que é quando o próprio material acumulado é que forma a barragem. Conforme os rejeitos iam se acumulando, iam se formando degraus e a barragem ia aumentando. Esse tipo de montante é a forma de construção mais simples e mais barata, porém para os especialistas é a forma mais insegura e mais propensa a acidentes.
Em Juiz de Fora, as barragens de rejeito ficam no bairro Igrejinha, zona norte da cidade. A dos Peixes está inativa. Ela tem capacidade de 800 mil metros cúbicos. Já a barragem da Pedra ainda está em operação e comporta 1.500.000 metros cúbicos de rejeitos. Durante a construção dessa última, houve um vazamento na manta que faz a impermeabilização do fundo da barragem. O prejuízo na época foi ambiental. De acordo com a empresa Nexa, responsável pela barragem, na época, ações de remediação ambiental foram tomadas sem comprometimento da estrutura. A empresa informou ainda que as barragens possuem uma rotina de inspeção interna e têm sistemas de monitoramento. A última fiscalização foi feita em agosto de 2018. Quanto às represas de captação de água, a Cesama informou que existe uma comissão interna formada por engenheiros e técnicos que realizam uma revisão periódica de segurança. A última inspeção foi no final de 2018. Foram avaliados aspectos estruturais e de conservação, avaliação de registros e dos instrumentos instalados nas barragens da Cesama. As represas de João Penido e São Pedro apresentam risco moderado por serem antigas, mas de acordo com a empresa, não há risco de rompimento atualmente. O especialista considera que, além do reforço no monitoramento e fiscalização feito pelos órgãos competentes, é importante que as pessoas observem o entorno onde vivem. Pela internet, é possível consultar informações de relevo em mapas via satélite. Porque se ela sabe onde ela está, ela sabe o risco que está correndo. Então, esse conhecimento da bacia hidrográfica, sabe, né, quer dizer, das construções que tem próximo onde você está, sabe, até a escolha de uma pousada para passar um fim de semana, deveria se pensar nisso. Porque você vê que houve um acidente agora, né, de uma pousada inteira ser arrastada, sabe? Ela estava na beira de um curso d'água.